Thaís, você está no Ministério Mudança de Vida, veio por intermédio da sua mãe, e nesses últimos anos, oração, clamor, jejum, oração, a tua mãe buscando por você, você rompeu algo e hoje você está liberta, transformada e vivendo um novo tempo, não é isso? Isso, graças a Deus. Aos 18 anos, aconteceram bastante coisas na minha vida, principalmente crise de identidade. E uma dessas coisas foram que muitas questões minhas de propósito, de quem eu sou, de realmente quem o meu pai em si, que hoje é Deus, isso muito refletiu na minha vida. Então, basicamente, eu comecei a minha construção de empreendedorismo aos 18 anos. Mas antes disso, muitas coisas estavam dentro de mim ainda e que, por intermédio disso, que eu acabei indo para um caminho que hoje eu vi que eu realmente rompi. E foi a questão da homossexualidade. Eu fui uma pessoa que eu não imaginaria que agora, com a visão que eu tenho, eu vi aonde eu me coloquei. Mas isso tudo aconteceu realmente por falta de identidade. Então, eu namorei uma mulher e nesse período foi um período assim de experiências negativas. Muito. E eu achando que era aquilo, mas não era. E como eu tenho sonhos, tinha sonhos, e aqueles sonhos para mim, agora né, eu vejo que eram bem pequenos, mas naquele ambiente que eu estava começando a empreender aos meus 18 anos, e eu tive uma oportunidade de trabalhar em Florianópolis, aos meus 18 anos para 19 anos. E eu falei, bom, eu vou. Fui para Florianópolis sozinha, e naquele período foi algo também de Sodoma e Gomorra, que foram coisas ali que eu percebi que eu estava num lugar que para muitas pessoas hoje é lindo, mas o ambiente, a mentalidade, as coisas que estavam acontecendo na minha vida, mesmo que eu estava ali para empreender, fui ali realmente para um propósito de trabalho, aconteceram diversas coisas. E o ruim disso é que eu queria o que eu tenho hoje e eu nunca conquistei. E eu sempre falava, por quê? E naquele ambiente, eu acabei não acreditando muito em Deus. Falei assim, não, pela força do braço eu vou. Eu tenho ambiente, eu sou uma pessoa que entende sobre marketing, sobre vendas, eu vou conseguir. E eu até que conseguia, só que saía muito rápido. E aí ficou isso por 2 anos. Até que chegou o momento que eu estava na minha casa, que eu morava sozinha, e eu já estava, assim, insatisfeita. Eu não sei por que isso está acontecendo. E foi quando eu pedi e me arrependi por todos os meus pecados. Ali mesmo, no meu quarto, de joelhos, pedindo perdão a Deus pelas coisas que eu fiz, pelas coisas que aconteceram. E depois daquilo, em Florianópolis ainda, eu falei, bom, esse é o momento, então, de tomar uma outra decisão. Eu não estava mais me sentindo bem. Tinha, sim, conquistado diversas coisas profissionais lá em Florianópolis, o ambiente, o network, para o meu trabalho foi incrível. Aprendi muitas coisas em relação ao conhecimento intelectual, só que eu não me via mais naquele ambiente, porque eu não queria conviver mais com aquilo. Não era mais eu. E foi quando eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei assim, Deus, eu não quero mais estar em Florianópolis. Onde eu vou? Me fala que eu vou. E aí foi quando passou alguns segundos, ele falou, vem mais para perto. E eu pensei, falou, vem para Campinas, volta para Campinas. O Ministério Mudança de Vida está te esperando. E você vai romper muitas coisas. E tudo o que você quer, você vai realizar. Porque é uma promessa que eu fiz para você. E aquilo ali ardeu. E aí foi onde eu deixei tudo. Renunciei tudo. Renunciei ambientes, renunciei negócios, renunciei pessoas, amizades. Chegou um tempo, antes de vir para Campinas, né? Que eu não estava mais conversando com ninguém, estava vivendo minha vida, e foi quando eu comecei a entender o que Deus queria de mim. Vi a proteção dele, dentro de casa, fora de casa,
E aí, quando eu disse isso para minha mãe ficou super empolgada, se emocionou, porque de alguma maneira eu morava no sul, ela mora aqui em Campinas, mora em Campinas, e eu falei, mãe, estou voltando. E ela ficou muito feliz e eu disse, eu estou voltando para ficar perto de Deus. É importante lembrar que a sua mãe orou por você, buscou por você para que houvesse essa restauração. E esse momento de temor que você teve, que foi um rompimento que te tirou de lá, foi fruto dessas orações, não é isso? Com certeza. Para o senhor ter ideia, chegou um momento que eu morava lá em Florianópolis, que eu estava indo para a academia, indo ao mercado, eu via a proteção e as orações da minha mãe. Era algo assim inexplicável. Eu percebia que minha mãe estava de joelho, orando por mim, e por conta daquela oração, estava me protegendo. E realmente estava. Porque é coisas que estavam acontecendo ali em Florianópolis, que agora, com uma visão espiritual que eu tenho, foi pela oração da minha mãe e da minha família também, da minha avó, da minha tia, mas principalmente da minha mãe. Então foi algo assim que eu percebi que por meio da oração e do exemplo dela, que ela mudou literalmente da água para o vinho comigo. Eu falei, eu quero isso. A vida dela financeira estava muito boa, a questão familiar estava muito boa, e eu falei, eu quero isso para mim, eu não quero viver essa vida escrava, escrava de emoções, escrava do pecado, escrava de coisas que no mundo fala que é incrível, mas dentro é um vazio. Eu falei, eu não quero mais isso. E foi quando eu rompi e voltei para Campinas, e foi quando aconteceu diversas coisas, graças a Deus. Você vive em 2024 os sonhos de uma vida. Você vem trabalhando, você vem produzindo, Deus vem abençoando em cada passo, em cada decisão que você tem tomado na área profissional, mas isso tudo se deu por conta de um rompimento lá atrás com o pecado, com decisões erradas, de literalmente, como você diz, vem mais para perto, com a palavra de 2024. Não se aparte da tenda, se acate com as direções. Enfim, você tomou decisões. Você, o que você tem a dizer hoje? Você está abençoada profissionalmente, Deus tem honrado seu trabalho, Deus tem honrado a obra das suas mãos. O que você tem a dizer para pessoas que vivem hoje a mesma realidade que você vivia lá atrás, hoje estão vazias, não sabem o que fazer, não sabem qual caminho seguir, não sabem o que procurar para resolver esse problema, porque talvez está vivendo de imagem, na aparência, tudo bem, como você mesmo disse, aparência tudo bem, mas lá dentro vazias ou vazios. O que você tem a dizer para essas pessoas? Eu digo algo que aconteceu comigo. Eu renunciei tudo. E ordem simples. Aquelas coisas pequenas que você acha que não faz diferença, faz. Isso eu digo roupas, isso eu digo pessoas, amizades, isso eu digo músicas, isso eu digo a preparação da sua manhã, você se relacionar com Deus primeiro. Isso me ajudou bastante a renunciar coisas que eu nem imagino, colocar luz nas minhas trevas realmente, para que eu entendesse para romper aquilo, romper mesmo. Então, eu percebo que quando eu renunciei tudo, coisas que eu imaginava, sonhos que eu achava que era bom para mim, mas não era, era coisa do mundo mesmo, eu falei, literalmente, é isso que eu vou fazer. E foi quando eu comecei a fazer meu devocional. Eu já fazia, só que comecei a fazer intensivamente. Ficava 40 minutos, 1 hora lendo a Bíblia, colocando louvor, a Bispa Cléo, e antes do meu trabalho. Isso me ajudou bastante a ter um relacionamento íntimo com o Senhor, porque eu tenho, e naquele momento eu precisava muito mais. E foi nesse momento que eu tive um relacionamento verdadeiro com Ele. Foi algo que preencheu todos os vazios, todas as perguntas, tudo aquilo que eu achava que era bom, mas não é. E tem uma palavra que fala, quando você sabe a verdade, você sabe o que é mentira. E eu me apeguei a isso. Eu falei, eu vivi uma mentira, agora eu quero a verdade. Então eu vou viver a verdade. E tudo que tem na Bíblia é vida, é a verdade. E foi quando eu mudei meus hábitos. Mudando esses hábitos pequenos. Honrando a minha mãe, honrando a minha família. Hoje eu vejo o quão é importante eu honrar a minha mãe. Eu honro ela agora também financeiramente, e isso vem 10 vezes mais para mim.
E é algo que eu vejo que antigamente eu não fazia. Que eu era uma pessoa muito rebelde, brigava muito, respondia muito, era uma pessoa fria. E quando eu percebi que isso era algo que poderia mudar e mudou, eu falei, vou fazer mais. Então hoje eu ajudo a minha mãe, hoje eu faço coisas que eu nunca imaginaria. E é Deus. É Deus que ele junta tudo, tira tudo aquilo que não é e preenche tudo aquilo que precisa. E aí você cria uma identidade em Cristo, você sabe quem você é. Eu hoje sou a Thaís Emanuele, filha de Jesus Cristo e filha de Deus. Então é algo que eu me impacto bastante, porque agora eu tenho e sou essa pessoa de verdade. Sonho em casar, fechando 2024 como o melhor ano da sua vida. Até então, porque é o início de grandes coisas, 2024 já é o melhor ano, disparado. Ah, com certeza. E vai sim, em nome de Jesus. É algo profissionalmente agora falando, foi coisas que eu queria aos meus 18, aos meus 19 anos, que hoje eu tenho 22, eu estou realizando isso de uma forma fluida. Contratos estão vindo sem eu, assim, prospectar, né, chamar essas pessoas. As pessoas, elas estão me chamando, pessoas grandes. Deus, literalmente, Deus tem soprado meu nome em empresas, em pessoas, empresários grandes, e é algo fluido. E eu vejo que tudo aquilo que eu queria, hoje eu tenho a minha agência de treinamento de vendas e treinamento para vendedores também, e a agenda ela está quase cheia. Ela só não está cheia porque a gente está no final do mês, tem o mês que vem, mas ela está quase toda cheia nesse ano inteiro. E era tudo que eu sempre quis. E é algo que eu vejo que se a gente colocar isso em foco, ter a obediência, ordem simples, ter um foco realmente que é em Deus, as coisas elas fluem. E literalmente a profissão, a questão financeira é consequência de tudo que você está tendo com Deus. Então eu não tinha aquilo, eu pensava, eu sonhava aquilo porque eu não tinha com Deus. Agora o que eu tenho é consequência. Todas as outras coisas são acrescentadas. É importante que você disse para mim, em off, que o seu desejo é investir na obra, é investir no reino, é investir na obra. Você disse ainda para mim, eu quero investir no reino, eu quero investir na obra, eu quero investir no reino e Deus vai cuidar de mim. Ou seja, isso está dentro de você. Tá, com certeza. E o Senhor me fez lembrar o seguinte, ano passado, quando eu entrei aqui pela primeira vez, tive um rompimento com o dízimo e com a escassez que eu tinha. Porque quando eu vim para Florianópolis, ou quando eu voltei para São Paulo, eu tinha somente R$ 37 no meu banco. E aí aconteceu um projeto aqui na Praça da Sé, com o Bispo Fernando, que chamou algumas pessoas na frente, que tinha alguma trava com o financeiro, e foi minha primeira vez. E eu falei, bom, eu vou lá na frente. Era no sábado, né? E aí o Bispo Fernando falando sobre a questão disso, e que todas as pessoas que estavam ali na frente, que tinha esse rompimento com o dinheiro, teria que doar alguma coisa. E eu pensei, primeira vez aqui na igreja, vou ter que doar algo, eu não tenho nada, eu só tenho R$ 37 ali no meu banco, e as pessoas elas começaram a doaram meia, brinco, doaram Bíblia, doaram não somente dinheiro, mas doaram tudo. E eu fui a única que não doei. E aí ele viu, ele olhou nos meus olhos e disse, tá na hora de romper isso. O que você vai doar? E aí foi quando eu percebi, olha, eu só tenho R$ 37. Ele falou, não tem problema, olha para trás e veja quem você quer doar. E aí eu olhei uma obreira e falei, eu vou doar esses R$ 37. Passou segundos, todas as outras pessoas que estavam ali começaram a doar roupa, e foi 50, e foi R$ 100, e foi R$ 500, e foi R$ 1.000. Quando eu fui ver, eu tinha R$ 2.500, dizimei, e o meu sonho, que era fazer minha CNH, eu consegui fazer naquele ano. Então eu vi o amor de Deus e o que Ele quer comigo, que é cada vez mais acrescentar no reino. E depois daquilo eu nunca mais parei de dizimar. E teve uma palavra esse ano ainda que a bispa falou que vão ter pessoas que vão dizimar aquilo que foi o salário. E hoje eu dizimo um dia que foi o meu salário. E eu fico muito feliz.
é só Deus para fazer isso, mudar toda a perspectiva minha. E hoje eu consegui dizimar algo que um dia foi o meu salário. Então foi algo incrível. Esse ano está sendo um ano o melhor da minha vida até então. E em nome de Jesus vão acontecer muitas coisas ainda. Não pode se afastar da tenda. Não pode se afastar da tenda. Não pode. Não pode. Não tem nem se. Não pode. Se você quer prosperar verdadeiramente com propósito, que é realmente agregar no reino, crescer o reino, que esse é o meu foco, você precisa estar perto da tenda, dentro da tenda. Não é nem perto, tem que estar dentro da tenda. Para você ter o ambiente certo, para você ter o foco certo, o propósito certo, que as coisas elas vão fluir de uma tal maneira que você vai falar, é só Deus. E é literalmente só Ele que pode fazer tudo isso. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para você? Uma família, mas principalmente uma mudança de caráter. Mudou o meu caráter, está mudando o meu caráter. A bispa, todos os líderes, eles ensinam de uma forma verdadeira. E isso me ajuda. Isso molda o meu caráter. A maturidade hoje é o que eu peço, uma maturidade espiritual. E eu vejo que o Ministério Mudança de Vida não só ajuda, mas agrega, está junto conosco para isso. Então eu vejo que isso move e é algo assim que pode mudar famílias. A minha descendência hoje vai ser totalmente diferente que teve antigamente. Comigo, com a minha mãe, com os meus avós, porque agora eu entendo o que é realmente ter uma família e crescer perante a palavra. Então vai ser dessa maneira, em nome de Jesus.